povo, eu sou Noemi Santos, professora de língua portuguesa. Não sou Roberto Carlos, mas prometo ajudá-la a corrigir os erros do seu português ruim. Vem comigo. Sujeito e predicado. Hoje a gente vai conseguir encontrá-los dentro de uma frase, né, de um período ou de uma oração, como a gente viu na aula anterior. Primeira teoria, vamos lá? Só são três coisas que você precisa saber para achar o sujeito e o predicado dentro de uma oração. A primeira coisa é procurar o verbo, a segunda coisa é faça a pergunta ao verbo e a terceira coisa é separe-os. Vamos à prática. No primeiro exemplo aí, eu trouxe uma música Pulando na Pipoca, se eu não me engano, é música de Ivete Sangalo. Se você sabe de quem é essa música, comenta aqui embaixo de quem é. Eu provei seu doce beijo, é a sentença que eu trouxe, mas eu tirei de um período que diz assim: foi no mês de fevereiro que eu provei seu doce beijo, mas passou e eu esqueci. Se eu não lembro, eu não fiz. E aí eu destaquei a frase eu provei seu doce beijo. A primeira coisa que a gente viu na teoria é procurar o verbo. Aqui você vai fazer mesmo um trabalho de detetive. E é o pontapé inicial para você conseguir achar o sujeito predicado. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é procurar o verbo, que é aquela palavra que vai significar ação, fenômeno da natureza, estado, e também uma seta que ele vai poder ser conjugado. Eu provei seu doce beijo. A palavra que exprime uma ação é o provei. Aí você já consegue achar o verbo esse de azul. Se você ficar em dúvida, então é só conjugar. Por exemplo, doce, você não consegue conjugar colocando os pronomes retos na frente. Eu doce, tu doces. Você não consegue. Já que a gente achou o verbo, vamos para a segunda coisa a ser feita, que é perguntar ao verbo. O que é que? Quem é que? Quem é que provou seu doce beijo? A gente tem como resposta o eu. A resposta para a pergunta o que é que ou quem é que é o sujeito, que no caso aí é eu. E aí agora você vai lembrar da sua casa. Quando você quer alguma coisa e pergunta para o seu pai: pai, eu posso ir na casa do meu amigo? Ele vai dizer o quê? Pergunte à sua mãe. Trazendo essa analogia, o seu pai é o verbo e a sua mãe é o sujeito. Porque você vai encontrar primeiro o verbo, vai olhar para o verbo, vai fazer a pergunta para o verbo, mas quem vai responder a pergunta é o sujeito. Quem é que provou o seu doce beijo? Eu. É a mesma coisa que você faz com seu pai. Encontra seu pai, pergunta ao seu pai se pode ir na casa do seu amigo, mas quem responde é a sua mãe. Então, eu costumo dizer que o verbo é o seu pai e o sujeito é sua mãe. Ok? Então, o verbo parece que manda em tudo, mas na verdade ele vai concordar com o sujeito. Às vezes parece que seu pai manda em tudo, mas ele tem que concordar com sua mãe, senão o bicho pega, não é isso? Então, aqui, quando você estiver estudando, procurando o sujeito predicado verbo, lembre de sua casa. Então, você já achou aí o verbo, já achou o sujeito, falta agora o predicado. Como é que você vai fazer para encontrar o predicado? Você precisa saber o que é predicado. O predicado é aquilo que se diz sobre o sujeito. Trazendo na minha analogia, então, predicado é você, porque você é o que dizem sobre sua mãe. Você não é um pedacinho de sua mãe? Então, se sua mãe for educada, vai dizer, ah, não, João é educado porque puxou a mãe. Então, é aquilo que se diz
sobre a sua mãe. Aí você não erra mais, lembrando da dinâmica da sua casa. O verbo é seu pai, acha que manda em tudo, mas não manda em coisa nenhuma. Você encontra ele, pergunta a ele, mas quem responde é a sua mãe. E aí você vai achar o sujeito e o verbo. E aquela informação sobre o sujeito, pode ser positiva, pode ser negativa, mas a informação sobre o sujeito é o predicado. Na nossa analogia, é você. E o predicado a gente vai ver mais para frente que ele vai poder ser verbal ou nominal. E você pode ser um pouco mais puxado para o seu pai ou um pouco mais puxado para sua mãe. Quando você for mais parecido com sua mãe, você vai ser um predicado nominal. Quando você for mais parecido com seu pai, você vai ser um predicado verbal. A gente vai ver mais para frente essa analogia aí se desenrolando. O segundo exemplo aí, ó. Que som é esse, mano? Que o povo tá dançando, que vem de lá pra cá. É um som diferente que alucina a gente e faz dançar. Uma música de Ivete, é isso aí eu me lembro que é de Ivete. Ah, que vem de lá pra cá. Foi a frase que eu destaquei. E aí você vai fazer a mesma dinâmica. Achar o verbo. Qual a palavra aí que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza? E por macete, né? Você ainda pode conjugar ele. Ela, que palavra é essa? É o verbo vem, né? Quem é que vem de lá para cá? Veja que esse aí já é um nível um pouco mais avançado, porque o sujeito você não encontra nessa frase que eu destaquei. Você vai achar no período. Tá vendo aí qual a importância da gente saber a diferença entre frase, oração e período? Então você vai ter que começar a ler de cima. Que som é esse, mano, que o povo tá dançando que vem de lá pra cá? Quem é que vem de lá pra cá? É o som? É o mano? É o povo? Quem é que vem de lá pra cá? É o som. O som é que vem de lá pra cá. Então, o sujeito desta frase, dessa oração, é o som. Entendeu? Tá vendo aí porque a pessoa tem que estar ligada e entender o que é uma frase, oração e período, porque às vezes destaca uma frase que o sujeito não está ali aparente, como foi na primeira, bem fácil da gente achar, mas a gente tem que retornar às orações anteriores, ler um período completo, para poder identificar quem é o sujeito da oração. Mas sintetizando tudo isso que eu disse aqui, para você achar o sujeito, o verbo e o predicado de uma oração, você tem que lembrar da dinâmica da sua casa. Primeiro, achar o verbo, que significa, né, que aqui é identificado pelo seu pai. Quando você achar seu pai, você pergunta ao seu pai: o que é que? Quem é que? E aí essa resposta vai ser o sujeito. Ou seja, seu pai não tem coragem de responder, manda você perguntar à sua mãe, quem dá a resposta é ela. E o predicado? O predicado é aquela informação sobre o sujeito. E aí, no caso da nossa analogia, é você. Porque você pode ser um pouquinho de seu pai, um pouquinho de sua mãe. Você pode ser um predicado verbal ou um predicado nominal, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Entendido? Coloque dúvidas, sugestões, faça comentários, curta e compartilhe este vídeo. Obrigada!